Você já parou para pensar no poder que um simples pensamento pode ter no nosso dia? Às vezes a gente acorda, olha para o teto e pensa: nossa, hoje não vai dar certo. E pronto, parece que tudo desanda. Mas quando a gente começa o dia com outro tipo de pensamento, algo como: hoje eu vou tentar, e se não for perfeito, tudo bem. Parece que a vida ganha uma cor diferente, não é verdade? E aí, já vou começar te perguntando: qual foi o primeiro pensamento que passou na sua cabeça hoje? Foi um daqueles que puxam a gente para baixo ou daqueles que empurram a gente para frente? Porque é sobre isso que vamos conversar aqui. Pensamentos que impulsionam. Então, se ajeita aí, respira fundo, esquece um pouco das preocupações, porque a nossa ideia hoje é justamente distrair a mente e, quem sabe, te dar uma dose de inspiração para o dia. O poder invisível dos pensamentos. Pensamentos são como pequenas sementes. Alguns germinam em flores que trazem paz, alegria e motivação. Outros acabam virando ervas daninhas que roubam a energia da nossa mente. Mas aqui está o segredo. A gente não consegue controlar tudo o que aparece na cabeça, mas consegue escolher quais pensamentos vai alimentar. É como estar num jardim. Não dá para impedir que algumas sementes ruins caiam, mas dá para escolher quais você vai regar. E quando você rega pensamentos que impulsionam, eles te empurram para frente, te lembram do seu valor e te ajudam a enxergar caminhos que antes pareciam fechados. A mente como combustível. Imagina que a mente é como um carro. Se você coloca combustível de má qualidade, ele até anda, mas engasga, falha e não vai muito longe. Agora, se você coloca um combustível bom, o motor responde e a viagem fica muito mais tranquila. Nossos pensamentos funcionam da mesma forma. Quando a gente se alimenta de ideias positivas, não no sentido forçado, mas realistas e encorajadoras, a nossa energia muda. E essa energia muda a forma como a gente age. Um exemplo simples. Se você pensa: eu sou péssimo nisso, vou errar de novo, a chance de travar é enorme. Agora, se você pensa: talvez não fique perfeito, mas vou dar o meu melhor, já existe uma abertura, um caminho para tentar. E esse pequeno ajuste no pensamento pode transformar o resultado. Pequenos pensamentos que fazem diferença. Às vezes, a gente acha que precisa de grandes frases motivacionais, mas não. Pensamentos que impulsionam são simples. Quer ver só? Um passo de cada vez já é movimento. Eu posso aprender mesmo que demore. Não preciso acertar tudo hoje, mas posso começar. Se eu cair, é porque estou em movimento e posso levantar. São frases curtas, mas quando a gente deixa ecoar dentro da mente, elas viram verdadeiras chaves para seguir adiante. Quando o pensamento vira força, já aconteceu com você de estar desanimado, quase desistindo de algo, e de repente lembrar de uma frase, uma memória, ou até de uma pessoa que acreditava em você? E aquilo acendeu uma chama como se fosse um impulso extra. Isso é um pensamento que impulsiona. Ele pode vir de dentro, quando a gente se lembra do que já superou, ou pode vir de fora, quando alguém nos inspira. Mas no fim, a força só funciona quando a gente deixa esse pensamento entrar de verdade. A arte de conversar consigo mesmo. Uma das coisas mais importantes para impulsionar a vida é aprender a conversar consigo mesmo de forma gentil. Muita gente é dura demais com a própria mente. Sabe aquela voz interna que fica dizendo: você não consegue, não adianta, está perdendo tempo? Pois é, se a gente escuta só essa voz, fica difícil. Agora, quando a gente aprende a responder com calma, tipo: ei, eu sei que é difícil, mas vou tentar mesmo assim, já muda tudo. É como se você fosse seu próprio melhor amigo. E não tem nada mais impulsionador do que ter a própria mente como aliada, em vez de inimiga. O peso das pequenas vitórias. Outro detalhe: pensamentos que impulsionam não estão ligados apenas ao futuro, mas também ao que já conquistamos. Quando você lembra das pequenas vitórias, sua mente ganha confiança para dar o próximo passo. Pensa aí. Quantas coisas você já superou que na época achava impossível? Talvez provas na escola, problemas no trabalho,
mudanças inesperadas, desafios pessoais. No momento parecia o fim do mundo, mas olha só. Você está aqui, assistindo esse vídeo. Isso significa que já existe dentro de você uma força enorme, mesmo que às vezes você esqueça. O impulso que vem do silêncio. E sabe o que também ajuda? O silêncio. Às vezes, parar um pouco, desligar o barulho ao redor, já é suficiente para deixar os pensamentos bons aparecerem. Porque eles estão lá, só precisam de espaço para se manifestar. É como se a mente fosse um lago. Se a água está agitada, não dá para ver o fundo. Mas quando ela se acalma, a gente enxerga com clareza. E é nesse momento que surgem os pensamentos que realmente impulsionam, criando um hábito. Não adianta esperar que pensamentos positivos caiam do céu. A mente precisa de treino, como um músculo. Por isso, uma boa ideia é criar o hábito de alimentar-se todos os dias com ideias que elevam. Pode ser ler uma frase, ouvir uma música, conversar com alguém que inspira, ou até assistir vídeos como este. O importante é lembrar que a mente é como uma porta. Você decide quem entra. E a cada escolha, você vai ficando mais forte. Pensamentos que podem te acompanhar. Para encerrar nossa reflexão, quero deixar aqui alguns pensamentos simples, que você pode guardar como se fossem pequenas lanternas no bolso, para acender nos momentos de escuridão. Não preciso correr, só preciso continuar. Todo dia é uma nova chance de começar. Errar faz parte do processo, e isso me ensina. Eu sou capaz de ir além do que penso agora. Um passo por vez também é avanço. Quando você começar a se lembrar dessas ideias ao longo do dia, vai perceber que algo muda. O corpo responde, a energia aumenta e os desafios ficam mais leves. E aí, conseguiu distrair um pouco a mente? Espero que esse nosso bate-papo sobre pensamentos que impulsionam tenha trazido novas ideias para você carregar consigo. Lembre-se, a forma como você pensa pode ser o impulso que muda completamente o rumo do seu dia. E claro, não esquece, aqui no Universo da História tem vídeo todos os dias às 7 horas da manhã. Então já fica o convite. Amanhã tem mais, e eu espero você aqui para a gente continuar essa jornada de reflexões leves e inspiradoras. Até o próximo vídeo!